Obrigado, Senhor, porque ainda que venham circunstâncias adversas, nada pode nos abalar, porque nós confiamos em Ti, porque estamos centrados nesta palavra, porque estamos conectados em Ti. E, Senhor, enquanto estamos conectados, nada nos abala. Nós Te louvamos, Senhor, porque sim, você fará outra vez. Sim, você proverá outra vez. Sim, você se manifestará com poder outra vez. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, queridos. Podem sentar, obrigado, grupo de música. Aleluia. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para o grupo de música, gente. É um grupo ungido. Eles são bons e são ungidos. Amém? Muitas vezes a gente escuta uma música cantada por pessoas e acha bonitinho, tal, uma técnica tremenda, mas não tem unção. Eu já ouvi. Mas deixa eu te falar uma coisa: a unção não está na música, a unção está em quem canta. Amém? Em quem canta. E esse grupo tem uma unção tremenda. Sou grato a Deus por eles fazerem parte aqui da nossa igreja. E está crescendo, gente, está aumentando cada vez mais. Aleluia, Deus é bom. Amém? Eu estive conversando com uma pessoa, com a Val, e há algum tempo atrás, eu acredito que foi na semana passada, estávamos conversando e ela me falando acerca de uma experiência pessoal que ela teve com Deus, algo bem pessoal mesmo dela, e entre algumas coisas que ela conversou comigo, ela falava muito sobre como o Espírito Santo falando com ela acerca da oração, acerca de orar, e nós conversamos bastante, mesmo depois que a gente terminou a conversa, eu fiquei meditando e o Senhor já tinha me falado algumas coisas a respeito desse tema, já há algum tempo atrás, e eu acho maravilhoso quando Deus me fala certas coisas e vem alguém sem saber de nada e confirma aquilo que Deus falou. Eu não sei vocês, mas eu gosto, eu amo essas coisas. Existem coisas que Deus te fala, meu irmão, que você não deve falar para ninguém. Vou repetir. Existem coisas que Deus te fala que você não deve falar para ninguém. É algo entre você e Deus. São experiências, muitas vezes, pessoais, você e Deus. Mas existem outras que Ele fala e muitas vezes Ele usa uma pessoa para falar em cima daquilo que Ele já tem conversado com você. É muito bom ter segredos com as pessoas. É muito bom ter segredos. Quem aqui não gosta de segredos? Eu gosto, né? Existem 7 segredos da Neide que só eu sei. Eu gosto, é bom ter segredos, porque denota confiança, denota uma ligação, uma conexão. Um pastor que tem a confiança das suas ovelhas, ele vai guardar segredos, mas uma das coisas que ele verá é o quê? Confiança. É ou não é verdade? Deus quer ter segredos com você. 1, amém, 2, aleluia. Ele diz lá, Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e te direi coisas grandes e ocultas. Tem algumas palavras que falam firmes, mas a versão no hebraico é ocultas, que não sabes. O que é isso, gente? Segredo. Há uma música do Eliezer que ele canta: falo segredos contigo. Linda música, né? Pronto, só até aqui, porque se eu for cantar muito, aí o pessoal vai, ih, glória a Jesus. Mas enfim, são segredos. Eu gosto disso, eu gosto de segredos com Deus. É maravilhoso. Denota uma confiança de Deus em você. Amém, queridos? E quando estamos falando sobre essa questão, o tema da mensagem hoje é a oração. Esse é o tema. A oração. A oração, ela é praticada pelas principais religiões do mundo, se não todas, mas a grande maioria. O hinduísmo, budismo, judaísmo, eles tudo praticam
os zoroastrismos, eles praticam oração. E o cristianismo também se fala muito sobre oração. Em alguns lugares, oração é traduzida como prece, né? Outros é reza, né? Outros tem vários temas, várias coisas que podem, reflexão divina. Eu já ouvi isso também, oração. Mas a grande verdade é que para nós que somos filhos de Deus, a oração nada mais é do que um canal direto nosso com Deus. E eu tenho falado várias vezes aqui na igreja e em outros lugares que eu fui ministrar, que a oração ela não resolve tudo, e de fato não. Muitas vezes você está orando por algo, quando tudo que você precisa é mudar uma atitude. E você tem a resposta. Oração não resolve tudo. E oração também não é meio de escape. Sabe, a TechScape do computador? Tem lá um comando, uma janela, alguma coisa que a gente não quer, aí TechScape, aí pá, desaparece. Oração não é isso. Oração ela não dá uma via de escape para você escapar. Não. Oração é muito mais do que isso. Eu quero que todos vocês, inclusive quem está na internet, pense da seguinte maneira: todas as vezes que vocês ouvirem a palavra oração, pense comunhão, ligação, conexão. Existem coisas, amados, que Deus quer que você faça. Deus tem planos para você. Contudo, Deus mandou falar isso agora, não é o tempo. E quando você faz algo, ainda que seja o que Deus quer, mas no tempo errado, é a coisa errada. Assim como uma verdade dita no momento errado é uma coisa errada, assim também algo que você faça, ainda que seja o que Deus quer que você faça, contudo, quando não estamos, quando não é no tempo correto, é uma coisa errada. E como é que você vai saber? Como é que você vai saber o que Deus quer? E vai saber quando Ele quer? Na oração. Quando eu vejo pessoas buscando validação de atenção, né? Carentes de atenção, aí fica querendo buscar validação de outras pessoas. Está aí, falta de oração. Por quê? Porque não tem comunhão com o maior. Sabe, irmãos, eu amo comunhão, eu gosto disso. Eu amo abraçar, eu gosto dessas coisas. Inclusive, tá bom, pastor, da gente marcar um outro churrasco dos cabamachos, né? Beleza? A gente tem comunhão, exato. Eu gosto disso, isso é maravilhoso, isso é bênção. Eu gosto quando o pessoal aqui da igreja vai na casa de alguém e posta lá comendo e tomando café e conversando. Rapaz, isso é maravilhoso. Deus quer isso. E se você não busca isso, tem coisa errada na tua vida, é sério. Porque você foi criado para ter comunhão. Vou dizer de novo, você foi criado para ter comunhão. Com quem você gosta e até com quem não gosta, tanto faz. Contudo, a comunhão com Deus supera tudo isso. E a comunhão com os nossos irmãos é essencial. Amém? Mas a comunhão com Deus é absolutamente necessária. E quando você tem comunhão com Deus, quando você tem conexão com Deus, quando você tem ligação com Deus, quando a sua vida está plenamente conectada com Deus, aí você vai querer ter comunhão com todo mundo. Vai querer ter comunhão com as pessoas, vai querer trazer uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, vai querer simplesmente amar pessoas. Por quê? Porque a comunhão com Deus faz isso com você. Deus, Ele se comunica dentro de nós, e ao ouvir aquela voz suave, clara, doce e cristalina, meu irmão, eu não tenho vontade de fazer mais nada, eu quero ficar ali. Sabe, a minha tia dizia, se uma muriçoca me pegar nesse momento, pois vai sugar o sangue todinho, mas eu nem me mexo. É
é necessário. Mas eu vejo tantos irmãos, tantos crentes, que eles se comportam com carência de atenção. Eles querem que as pessoas lhe deem atenção, quando o maior de todos está dentro deles, querendo a sua atenção. Deus, Ele te completa. E eu sei, sim, a comunhão com Deus não elimina a necessidade de termos comunhão com os outros, não. Mas é muito pelo contrário, quem anda com Deus, quem tem comunhão com Deus através da oração, você nota a diferença. Quando você tem um contato, irmãos, na oração com Deus, você é muito mais confiante. Vou repetir, quando você tem aquela comunhão, aquele contato com Deus, aquela conexão com Deus, através da oração, você é muito mais confiante. Você transmite muito mais segurança. Por quê? Porque você está firmado com Deus. Imagina, hoje pela manhã, o irmão veio, falou isso comigo, oh que glória, amém, glória a Deus. A irmã falou comigo também, amém, glória a Jesus, aleluia. E eu conversei com ele, amém, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas imagina, rapaz, Deus falou comigo hoje de manhã, olha a conexão como é bem diferente. Deus me disse isso, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e eu falei isso com ele, e ele falou comigo, e eu falei com ele, e ele falou comigo. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é divino, isso é um presente. Nenhuma religião tem isso, só os que são filhos de Deus que tem isso, porque todas as outras religiões, quando se fala de oração, sempre é uma súplica, é um clamor para poder ter alguma coisa. Sabe, se eu não orar, ai meu Deus, posso ser eliminado do hall lá do céu de Deus. Se eu não orar, eu sou colocado para fora do panteão do Deus lá deles e tal. O crente não. O crente diz, se eu não orar, gente, que história é essa de não orar? Eu vou orar. Não existe nenhuma pessoa, eu não conheci, me corrijam se estiver errado, um único homem e mulher de Deus, bem sucedido, que não fosse homem e mulher de oração. Vocês conhecem alguém? Não tem. O maior de todos, Jesus, orava sempre, separava, ia para lugares solitários para orar. Pessoas, irmãos, no segundo ano do seu ministério, no segundo ano do ministério de Jesus, ele era extremamente popular, muito popular. Ele era popular mesmo, vinha gente de outros países para ouvi-lo falar e ver os milagres. E é interessante como a Bíblia diz que ele se afastava para lugares solitários para orar. Misericórdia, eu conheço gente que muito menos do que isso esquece. Buscam seguidores, nada contra, quanto mais pessoas seguindo nossos canais, tá? No Instagram, Facebook, YouTube, melhor, por favor. Amém. Nada contra isso. Mas, irmãos, a nossa prioridade deveria ser buscar parceiros de oração para orar. Pergunta ao irmão que está do seu lado, atrás de você, na frente de você. E aí, querido, já orou hoje? Tem gente olhando para mim, obrigado. Eu sei que eu sou lindo, mas essa pessoa que está do seu lado é linda e linda também. Seja educado, meu irmão, responde. Você falou com Deus hoje? Você falou com Deus hoje? Quem falou com Deus hoje? E o que foi que ele falou de volta? Calma, sem tumulto. Esse é o outro ponto. Orar, e orar, e orar, mas nunca ouvir a Deus. Isso não é oração, isso é monólogo. Está só você falando. Outros usam a oração para pedir. De fato, durante muitos anos da minha vida, eu associava, porque eu fui ensinado assim, a pedir. Então, vamos orar, irmão, mas era vamos pedir. Então só substituía, sabe como é? Aquela palavra intercambiável, né? Oração, pedir. Pedir, oração, é a mesma coisa. Foi o que me ensinaram. Até eu ver na palavra de Deus que quem anda pela fé,
a oração de petição é desse tamanho. E de agradecimento, toca o céu. Por quê? Pedir não é orar, embora existe petição na oração. Hoje mesmo eu, o Joshua e o Gabriel pedimos algo a Deus em concordância em oração. Amém? Glória a Deus. Nada contra. Mas é errado reduzir a oração a simplesmente pedir, clamar, suplicar. Tudo isso faz parte da oração, mas se você faz com que o todo da oração seja só isso, ô meu irmão, tu está diminuindo o valor. Alô? Teve 2 améns, aleluia. Não é só pedir, lindo e linda, é comunhão, é conexão. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão assim, ó. Você gostaria que o seu filho ou sua filha, quando ganhasse aquele presente maravilhoso que você comprou para ele, até dividiu em um monte de parcela para poder comprar aquele presente, brinquedo, ou seja lá o que for, e os filhos e a filha simplesmente esquecessem de você e ficar só com o brinquedo? Ou só com aquilo que você comprou? Você ia gostar? Tem algum pai ou mãe que gostaria disso? Mas é muitas vezes o que a gente faz com Deus. A gente se apega tanto ao que Deus nos deu através de Jesus, que esquecemos que o principal fator da nossa salvação é justamente a comunhão com Deus. O maior presente de Deus, a maior bênção de Deus chama-se salvação. Salvação é a maior bênção que um ser humano pode receber. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Glória a Deus, amém? E, amados, todas as demais coisas, prosperidade, riqueza, cura, sabedoria, tudo isso vem nessa carroceria de salvação. Vamos comparar aqui com um caminhão. Aí tem a parte da frente, né, cabine, o que a gente chama de boleia, certo? E tem a carroceria. Pois bem, a salvação é a parte da frente, é a cabine, é o motor. A carroceria é as bênçãos. Mas o que tem de crente conectado na carroceria, esquecendo do motor, a comunhão com Deus é maior. Existe ele é pecuarista, é um irmão, ele não é pastor, ele não lidera igreja, ele é um membro da igreja, envolvido na igreja, mas é um dos maiores pecuaristas do mundo. O homem, o que ele recebe por ano é na casa dos milhões de dólares, ou seja, parece até que ele está Ceilândia, gente, acaba desse tipo aí, rico pra caramba. Mas aí ele trabalha com gado, boi, vaca, essas coisas, compra e vende, sabe aquela história, né? Compra, engorda e vende, compra e engorda, essas coisas. Quando ele vai para as grandes feiras pecuárias, inclusive do mundo, vem de todo quanto é lugar, ele vai só com um assessor, e ele fica sozinho, passeando pelas baias. Aí tem vaca, boi, tem tudo, e ele só ali passeando, orando em línguas, passeando. De repente, ele só aponta, aí o assessor vai e clica lá no que ele quer, aquela vaca, aquele boi. Aí vai lá na frente, aponta assim, já tem outro e outro. E aí compra e vai embora. O que ele compra é garantido, é lucro certo. Por quê? Porque antes de fazer o negócio, ele vai conversar com quem fez o boi e a vaca. Orando. Oração, mais do que pedir, oração é um lugar onde você vai receber instruções. Vou dizer de novo, oração é um lugar onde você recebe instruções. E no mundo de hoje, tão agitado, com tantas coisas, é fácil não focar na hora da oração para ouvir Deus, para ouvir o Senhor.
Porque a nossa mente está acostumada a coisas rápidas, né? Tipo, rapidão, perguntou, respondeu, pronto, na hora, na lata. Às vezes, escute bem o que eu vou te dizer agora. Muitas vezes, Deus fala contigo na lata, só que você não ouve na lata. Você só vai ouvir 3, 4, 6 meses depois. O que Deus falou há 6 meses atrás. Não, isso é só comigo, não é com vocês, né? Ninguém aqui, é só eu, de vez em quando. Mas é necessário saber o momento certo. Jesus veio no momento certo, plenitude dos tempos. Ele poderia ter vindo logo depois do pecado, né? Depois que Adão foi expulso, ele poderia ter vindo. Mas por que Deus esperou? Soberania de Deus. Ele escolheu o momento certo. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? A resposta de Deus, mais do que você simplesmente ver, ei, estou aqui a resposta, tá vendo? Eu pedi isso aqui, recebi isso aqui, olha aqui a resposta. Na verdade, a resposta de Deus é muito antes disso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, um carro zero, uma casa nova, salvação na família, libertação, tudo isso é bênção. Mas, na verdade, é o resultado de uma bênção muito maior, Jesus. E na conexão, nessa ligação, nessa conexão, você precisa estar antenado. Mas vamos ler, meu gente, porque eu estou só falando, ainda não li a Bíblia, né? Esse pastor nem leu a Bíblia ainda. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Versículo 2, ACF, isso. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai em oração. Perseverai em oração. Quando fala dessa palavra velando, no grego aqui, do Strong, ele é literalmente estando alerta, vigiando. Essa palavra velando justamente está dando estrita atenção ou focado. É isso que está falando. Bota novamente lá, Colossenses 4:2. Perseverar em oração, velando, quer dizer o quê? Esteja alerta, conectado, focado, com ação de graças. Ação de graças. Perguntinha: quando foi a última vez que você dedicou todo o tempo da sua oração a Deus só agradecendo? Calma, não precisa fazer tumulto. Só agradecendo. Pai, eu não vim para te pedir, não. Eu não vim para declarar a bênção, até porque já recebi as bênçãos. Eu vim só para te agradecer. Aí você começa: te agradeço pela vida, te agradeço pelo que eu respiro. Você sabia que tem pessoas que pagam caro para respirar o ar que tu respira de graça? Eu li um depoimento de uma moça falando que na época do Covid, o pai dela teve sequelas terríveis do Covid, e ele gastou uma fortuna num balão de oxigênio para respirar. E no dia que o balão de oxigênio falhou, ele foi para respirar e ele não conseguiu. Simplesmente oxigênio, coisa que você está aí, sentado, tranquilo, respirando. Quando foi que você agradeceu a Deus por isso? Porque isso é presente de Deus. Foi que você agradeceu a Deus pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela igreja que você tem, pela capacidade e habilidade que Deus te deu para enriquecer. Pastor, mas aí essa parte aí não, porque eu ainda não recebi essa capacidade. Recebeu, só que você não está colocando em prática. Comece a agradecer.
A Bíblia diz que quem pede sabedoria a Deus deve pedir e receber. Então não fica olhando os seus resultados apenas e comparando isso, eu não tenho sabedoria, olha o resultado. Não, você tem, só você não está usando. E aonde é que você recebe? Na oração. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? O culto mais cheio dessa igreja deveria ser o culto de terça. O culto mais forte da nossa igreja deveria ser o culto da terça. Por quê? Culto de oração. A gente começa o culto orando. A gente ora antes de comer, né? Café, almoço, janta, ora. Tem gente que nem ora, né? Mas a gente aqui, todo mundo ora, tenho certeza. A gente ora antes de dormir. A gente ora ao acordar. Mas não é isso que eu estou me referindo apenas. Tudo isso é correto, é válido. Todas essas orações são de agradecimentos. Mas, irmãos, eu falo de você ter e manter aquela comunhão com Deus a ponto de saber segredos, a ponto de Deus te confiar coisas, a ponto de Deus mostrar o que vai acontecer no futuro, a ponto de Deus mostrar qual é o futuro dos seus filhos, para que você possa criá-los no temor do Senhor, treinando-os para aquele chamado. Obrigado, Pai. Deixa eu te dizer, Deus tem um plano específico para cada um dos nossos filhos. Vou dizer de novo, Deus tem um plano específico para cada um dos nossos filhos. Os nossos filhos, na verdade, não são nossos, né? Vocês já sabem, né? São de Deus. Amém? Herança de quem? Do Senhor. Ele herda os nossos filhos. Amém? Amém? Alô? Você pode pedir a Deus: Senhor, qual o chamado do meu filho? Qual o chamado da minha filha? E uma vez que ele diz: agora, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa treiná-lo para seguir esse chamado quando eles crescerem. 2, amém. 3. Começar a distribuir nota de R$2 para ele sair mais amém. Vocês estão entendendo isso, gente? Deus quer te revelar, mostrar o futuro. Ah, mas eu não sou profeta. Para ter comunhão com Deus não precisa ser profeta, basta ser filho. Eu ouvi de um abençoado, ele foi lá em casa e ele viu o que Deus tinha feito. Ele olhou assim e disse: Jeová tem seus queridinhos. Eu digo: tem, eu, você e todo mundo. Mas eu notei a amargura na voz dele. Tivesse preferência por alguns. Na verdade, Deus não tem preferência por ninguém. Agora, existem os filhos que preferem ele. Eu sou um desses. Eu prefiro ele. Vocês estão entendendo isso, gente? É comunhão. Está dirigindo o carro, está orando. Chega num canto, está orando. Estávamos conversando, eu e o pastor Fran, hoje, estávamos falando sobre isso. Separar um tempo para orar. Separar um tempo para conversar com Deus. Vamos lá, Mateus, capítulo 6. Esse vocês conhecem. Mateus 6. Esse versículo é bastante falado e muitas pessoas pregam em cima desse capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, olha para mim, preste atenção. Está notando que ele não está aí, não está dizendo se orar, ele está dizendo quando você orar. Ou seja, Jesus já dava como certo que você iria orar. Olha para mim, por favor, deixa o versículo aí, abençoada, deixa aí, preste atenção nisso. Muitas pessoas são pessoas de fé. Pessoas que declaram a palavra, são pessoas que falam o que a Bíblia diz, são pessoas que ficam firmes na fé, que dança, que pula, que salta, que, só falta levitar, tanta unção, e para valer. Mas muitas vezes lhes falta uma instrução que pastor nenhum, homem de Deus nenhum, ou mulher de Deus nenhuma, tem para ele, a não ser na oração. Está todo mundo entendendo até aqui? Muitas vezes falta uma instrução, uma simples instrução. Irmãos, ei, preste atenção.
Eu saí de um HRV 2017, 2018 para 2 carros zero. Em menos de 2 meses. Nossa, pastor, foi mesmo? O senhor está rico? Não estou, eu sou rico. Por favor, se perguntar, teu pastor é rico, ele é rico pra caramba, porque ele só pastoreia gente rica. Aí escuta, mas vocês sabem como foi que esses carros chegaram? No meu quarto, orando. Senhor, eu recebi pela fé, amém, glória a Deus, mas eu precisava de uma instrução de como fazer para que aqueles carros chegassem para mim. Eu não fui atrás deles não, eles chegaram. E eu estou falando de uma coisa, irmão, supérflua, que carro zero é uma coisa supérflua. Jesus volta, vai ficar tudo aí mesmo. O anticristo quiser usar, assim, a proposta, os carros estão aí, estão direitinho. Em caso de arrebatamento, se você ficar, pode usar, tá? Não vou precisar mesmo. Não, né? Pois é, fica à vontade. Mas, enfim, preste atenção nisso. Escuta isso. Escuta só. Eu estou falando apenas de carro zero. E a salvação da tua família? Você sabia que Deus quer que todos eles sejam salvos muito mais intensamente do que você? Porque eu sei que você quer, pois Deus quer muito mais. Pois bem, Deus tem um plano específico para que você possa conseguir trazer toda a sua família para cá. E não é só trazer não, gente, é levá-los a Cristo. Deus tem um plano específico. Ah, pastor, então marca aí que quando for essa semana vamos ter um gabinete. Não vem comigo não. Eu não sei não. Eu vou te dizer. Sabe como vai ser? Perguntando ao Senhor. Senhor, como é que é? Como é que eu faço? O que é que eu faço? Ou o que é que eu deixo de fazer? O que é que eu preciso fazer para ver toda a minha família salva, de ponta a ponta? Família de marido e família da esposa. Tudo. O que é que eu faço? Deus tem um plano. Sabe por quê, irmãos? Porque no coração do seu filho e da sua filha adolescente, você pode não ter chegado, mas Jesus já chegou. Ele conhece o caminho, ele sabe como falar. Você não sabe, mas ele sabe. Ele conhece o coração. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Vamos voltar aqui, gente. Vamos lá. Mas tu, quando orares, observa agora o que é que Jesus diz: entra no teu aposento. Em algumas versões diz: entra no teu quarto, e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Repetindo uma coisa que eu ouvi muitas vezes o pastor João Roberto falar: Deus te recompensa em público por aquilo que você faz no secreto. Vou dizer de novo, só repetindo o que ele disse. Deus te recompensa em público por aquilo que você faz no secreto. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Nós somos pessoas de fé. Nós declaramos, nós chamamos a existência. E nós entendemos que Deus tem sempre o melhor para nós, mas muitas vezes não estamos entendendo como Deus quer manifestar o seu melhor na nossa vida, porque a gente não dedica tempo a orar. Estava conversando com um pastor, um amigo meu. O pai dele é um grande homem de Deus. Eu tenho um grande respeito pelo pai desse irmão, esse pastor, que também é pastor. E estávamos conversando, e estávamos falando acerca do pai dele, ele contando como o pai dele agia e tal, lá vai essas coisas todas. O pai dele é médico, né? Agora eu acho que deve estar aposentado, mas na época ele era médico, cirurgião. Vocês sabem como é plantão de médico? Enfermeiro no hospital já tem aqueles plantões, imagina médico. Era o tempo todo ali conectado. E aí eu disse: rapaz, então qual é a imagem que tu tem do teu pai? Eu imaginei que ele ia dizer: meu amigo, meu pai chegando com aquela cara de cansado e tal, do dia inteiro de muito trabalho. Ele disse: a imagem mais forte que eu tenho do meu pai é ele ajoelhado, com as mãos levantadas e orando. Hoje ele é um pastor, mas antes ele não era.
Ele não pastoreava igrejas, ele não era, ele era um membro de uma igreja, né, envolvido, mas só. Só que o principal não é isso. Eu estou mostrando a você, meu irmão, que orar com perseverança é só para filho de Deus. As grandes religiões não se referem a Deus como Pai. Só a gente, só os filhos de Deus chamam Ele de Pai. Está todo mundo entendendo até aqui? Sempre assim, tem da oração. Muitas vezes eu perguntava algumas coisas a alguns amados irmãos, pessoas bem melhores do que eu, pessoas com muito mais sabedoria do que eu, na minha adolescência e juventude. Rapaz, olha, está havendo isso, como é que a gente vai resolver isso? E muitas vezes, esses homens e mulheres de Deus diziam, no momento eu não sei, mas eu vou orar, até o final de semana eu te dou a resposta. Muitas vezes era no outro dia, a resposta vinha no outro dia, ele orava, tinha a resposta, fazia. Se o teu filho, tua filha, pai e mãe, te conhece como o homem ou a mulher da internet e das redes sociais, ou homem e mulher de oração? Não responde, isso é uma coisa bem pessoal. Como é que os teus filhos e tuas filhas te veem? Como uma pessoa ocupada? Como uma pessoa ativa? Ou como uma pessoa que é ocupada, que é ativa, mas encontra tempo para orar, porque dá prioridade à oração? Se o teu trabalho não está trazendo aquilo que você está precisando, se o teu trabalho não está correspondendo ao que você quer, talvez é porque a oração foi relegada a segundo plano na sua vida. Irmãos, trabalho é importante, a Bíblia manda trabalhar. Paulo diz que quem não trabalha não coma. Salomão diz que a preguiça vai trazer pobreza, e traz mesmo. Irmãos, olha, a favor, mas querido, o trabalho em relação à oração tem que vir em segundo plano. Primeiro é a oração, primeiro se ora. Eu consegui um emprego uma certa vez, muito bom, muito bom, excelente. Fizeram uma proposta, sabe aquelas propostas do tipo para lá de irrecusável? Era isso. Nem todo mundo, era uma proposta que nem todo mundo concursado, trabalhando no estado lá, tinha. Nem todo mundo. E eu aceitei, Mateus, é Deus purinho na minha vida. Aguentei 6 meses. Não, eu não fiquei, eu aguentei, porque foi aguentar. Mas pastor, deu tudo errado? Não, esse é o problema, deu tudo certo. Esse foi um problema. Porque quando você está no lugar errado, a pior coisa que pode acontecer com você é dar tudo certo. Foi o que aconteceu comigo. Salário, top. Os benefícios, então, a lista era grande. Excelente, rapaz, tudo ok. Mas Deus nunca tinha me dito para eu aceitar aquilo. Eu já tomei como certo, porque era coisa bonita, maravilhosa, excelente. Aguentei 6 meses. Mas houve algum problema lá? Não. O que o senhor fazia correspondia? Sim. Mas eu não aguentei, pastor Fran, a tristeza do Espírito em mim, por estar fora da vontade de Deus. Eu não aguentei. Eu sou tão conectado à paz de Deus na minha vida, que se porventura eu ver uma falta de paz em algum instante, irmãos, olha, eu já corro logo. Senhor, o que é que está acontecendo? Porque eu não quero estar nem um segundo sem a paz de Deus. A paz de Deus tem que ser guardada, sabe? A paz de Deus tem que estar conectada. Paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Deus.
dentro de nós. E você só tem essa paz se você estiver no centro da vontade de Deus. Sem ela você não tem não. Sabe, irmãos, e o que aconteceu, pastor? Não, eu fui lá, falei com o patrão e disse, estou fora. Ele, que oferecer mais, né? Tá, diz, a gente cobre. E cobria. Eu disse, isso aí tu não cobre não. Isso aí não. É dinheiro? Ele disse, ixi, é não, cara. É não. Rapaz, tu pensa que o sol está perto? Eu digo, não, deve estar no lugar dele. Tá. Você quer fazer algum acordo? Não, quero não. Eu vou sair mesmo. Não fiz acordo. Eu tinha feito a coisa errada, William. Para que fazer acordo? Saí. Pense numa paz maravilhosa quando eu saí dali. Excelente. Parecia que tinha saído um grande peso dos meus ombros. Tudo por quê? Porque Deus me disse na oração que não era para aceitar, mas eu estava tão focado, tão conectado naquela coisa maravilhosa que eu achei que era para aceitar. Alô? Vamos lá. Se és filhos de Deus, transforma essas pedras em pães. Onde é que está o pecado aí, gente? Onde é que está o errado aí? Se és filho de Deus, e Jesus era, transforma essas pedras em pães. Provisão para ele e para quem viesse. E, detalhe, Jesus estava com fome. Tinha essa também. Ou seja, não foi no momento que ele estava com fome. Aí, Satanás chegou e disse, se és filho de Deus, e ele era, transforma essas pedras em pães. Qual o erro? O erro estava se ele tivesse obedecido. Muitas vezes, Satanás não vai trazer coisas para te fazer pecar. Ele vai trazer coisas para te tirar da vontade de Deus. E se você não estiver sensível a isso, vai cair. Vai cair e ainda vai sair contando a bênção. Vocês estão me entendendo até aqui, gente? E aonde é que você conhece? Como você sabe? Vai orar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz, abençoado. Não, tem que ser assim, com carinho, com carinho. Diz assim, abençoado, vai orar. Perguntaram ao pastor David Young Cho, que já está na glória, já faleceu, e perguntaram para ele, que conselho o senhor dá para as pessoas terem esse mesmo sucesso que o senhor teve, né? Se tornando pastor da maior igreja do mundo. E ele disse, primeiro, ore. Tá. E o segundo? Ore. E o terceiro? Ore. Ore. Porque Deus quer que você tenha sucesso em todas as áreas. Eu vou dizer de novo, Deus quer que você tenha sucesso em todas as áreas. Deus fez você para ter sucesso. Deus não fez você para a derrota. Quando eu vejo pessoas falando, eu não perco, ou eu venço ou eu aprendo. Não é isso. A Bíblia diz que José, o que ele colocava a mão, ele prosperava, dava certo. Não tinha erro. Para onde se virasse, a coisa dava certo. Deus não quer, irmãos, que você vencer e vencer e vencer e vencer. Aí se levanta uma situação, você vence, depois outra você vence, depois outra você vence. Você não perde nenhuma, porque Deus te criou para isso, Deus te deu habilidade para isso. A tua suficiência vem de Deus, é para isso. Mas por que a gente perde de vez em quando? Porque não ouviu a instrução do Senhor. E por que não ouviu a instrução do Senhor? Porque estava tão distraído com coisas lícitas, corretas, que não ouviu Deus dizer, dá uma volta ali, parou, segura, espera o tempo. Não, vai atropelando tudo. Não, tudo tem o seu tempo, e Deus sabe o tempo certo. Estão entendendo até aqui? Filipenses capítulo 4, rapidinho, queridos, rapidinho. Filipenses 4, versículo 6. 4:6 de Filipenses.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma. Inquietos por coisa alguma. Nada, zero, deve tirar a tua paz. Nada deve te abalar, nada. Antes, as vossas, observe, petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Está vendo que há uma diferença? Petição e oração. Ou seja, no meio da oração, aí você pede. Pela oração e súplica. Só que aí ele diz o restante. Com ação de graças. Toda oração deve terminar com ação de graças. Toda. Começa agradecendo, termina agradecendo. Porque quem anda pela fé, nunca começa uma oração pedindo, ele começa pela resposta. E vai agradecendo. Alô? Aí o versículo 7, o resultado de você não ficar inquieto, de você orar, de você ficar diante de Deus, apenas orando, suplicando, com ação de graças, resultado, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Observe, coração, espírito e alma. Pensamento. O que é que esse versículo me ensina? Que você deve orar até que você esteja em paz. Repetindo, você deve orar até que a paz de Deus se manifeste. Enquanto a paz de Deus não se manifestar dentro de você, a sua oração é insuficiente. E dessa forma, com ação de graças. Vocês me amam ainda, gente? Tem gente aqui que está um silêncio, o pessoal da internet vai achar que não tem mais ninguém na igreja. Tá cheio, gente, tá cheia a igreja. A grande verdade é essa. Se você não ora, rapaz, tem alguma coisa errada. Muitas vezes nós atrasamos o plano de Deus na nossa vida, justamente porque no momento que era para entrar, a gente não entrou. Porque a gente não sabia que era para entrar. Por que a gente não sabia? Porque a gente não ouviu Deus falar. E tem outros que faz o contrário, antecipa, né? Ele quer chegar na frente. Irmãos, é o momento certo. É o momento certo. Está todo mundo entendendo até aqui? Tiago capítulo 5. Eu acho que vou terminar com isso. Tiago 5. Olha só, preste só atenção no que eu vou te dizer. Toda resposta que vem de Deus, Deus pode usar um pastor, um profeta, um irmão, uma irmã, qualquer pessoa, Deus pode usar qualquer pessoa, pode. E não poucas vezes Ele já usou, pelo menos para mim, muitas vezes. Mas, irmãos, a resposta é certa quando você pergunta diretamente a Deus. Eu não estou me eximindo dos meus trabalhos. Eu faço gabinete, aconselhamento. Eu procuro ajudar pessoas de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, sempre com base naquilo que o Senhor tem falado e também na experiência e conhecimento que eu tenho na palavra. Mas, queridos, não se compara você ter um gabinete com o pastor dos pastores. Não se compara. É perfeito. É sincronia certa. E é interessante notar que muitas vezes você pode dizer assim ao Senhor: Senhor, eu estou triste hoje. A resposta dele: não fica triste não. Eu estou tão preocupado. Não se preocupa não. Senhor, eu estou muito ansioso. Fica ansioso não. É uma coisa tão simples, né? Tão simples. Aquela irmã, ela estava passando por uma grande dificuldade na vida dela. E muita gente deu
Várias respostas. Irmã, creia. Irmã, fica na fé. Irmã, declara a palavra, chama a existência. Ô, minha irmã, bora, você está sendo dizimista e ofertante? Ô, irmã, você já fez isso, você já fez aquilo e tal, aquela coisa toda. E ela ouvia e tal, e aí ela olhava para a vida dela e tinha feito tudo aquilo e até mais. Até que ela fez uma coisa que deveria ter feito em primeiro lugar: perguntar a Deus. Foi orar. Aí o Senhor disse: você não está andando em amor. Não, eu amo todo mundo. Ama? Rapaz, veio na hora no coração dela alguém da própria família que tinha tinha errado bastante com ela no passado. E ela disse: eu perdoei. Mas ela não andava em amor com aquela pessoa. Não andava em amor com aquela pessoa. E Deus disse para ela: não sou eu que estou retendo as tuas bênçãos, eu não retenho bênção de ninguém, mas a sua falta de amar está dando a Satanás direito legal de agir na sua vida nessa área. E ela já tinha conversado com o mundo todo, perguntado a tudo quanto é de gente sobre o que fazer. E todo mundo deu respostas das mais genéricas que você pensar, mas Deus deu a resposta certa. Ela disse: Senhor, eu agora tomo a decisão de andar em amor com fulana. Agora, nesse instante. Vamos começar logo. Eu oro pela prosperidade dela, eu oro por isso, aí eu orando pela outra. Isso foi pela manhã. No final da tarde, tudo já tinha mudado. Do mesmo dia. Uma coisa que se arrastava há anos. Fez isso, mudou mesmo. Quem deu a resposta? Deus. Mas de novo, você só tem isso se você enfrentar um tempo, tirar um tempo para orar. Vamos lá, gente, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Ponto. Agora, observe agora essa parte que eu quero destacar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo. Quem é justo aqui, levanta a mão. Diga: eu sou justo. Diz, eu sou justo. E por eu ser justo, a minha oração é eficaz. Agora, você não é justo por causa do que você faz. Porque se fosse por causa do que você faz, aí ninguém era justo, né? Você é justo por causa do que Jesus fez. Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Jesus te purificou de todo pecado. Hoje você é justo. Hoje você é a própria justiça de Deus. Então as tuas orações podem muito em seus efeitos. Não, de novo, não é o que você faz, é o que Jesus fez. Mas se você não ora, que efeito vai ter? Vamos continuar. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele era um cara imperfeito. E se a gente fosse enumerar uns defeitos de Elias, meu amigo, tinha um bocado. Tinha um bocado. Mas observe que ele diz: sujeito às mesmas paixões de nós, igual a qualquer um. E orando pediu a Deus para não chover. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Imagina, gente, a pessoa mudar um tempo, mudar um clima, simplesmente orando. Ele chegou diante do rei e disse: ô rei, é o seguinte, escuta só. O rei chegou para o rei e disse: durante um tempo não haverá chuva nessa terra. E ele diz: segundo a minha palavra, não foi segundo Deus mandou, não. Segundo, eu estou dizendo que não vai ter, tá ligado? É isso, é eu que estou dizendo. E não teve mesmo, não. Mas antes disso, ele foi orar. Quando ele teve a certeza, é que ele foi para o rei. Quando ele teve a certeza, que ele foi para o rei, subiu no monte e foi orar. Mandou o servo dele 7 vezes. E orando, mandou os deus 7 vezes orar.
Tem alguma coisa no horizonte? Olhou, não tem nada no horizonte não. O céu está azulzinho, não tem nada. Na 7ª vez, bom, tem uma nuvenzinha se levantando do tamanho da mão do homem. Ó a mão, desse tamanhinho, ali, mas corre que chuva está chegando. Ele já tinha certeza que a chuva viria, porque antes ele estava orando. Eu quero encerrar. Eu admiro muito, todos vocês sabem que eu tenho uma admiração muito grande pelo irmão Reagan. Já li todos os livros dele. De vez em quando eu releio alguns livros dele, eu gosto de reler alguns livros dele. É uma prática maravilhosa que eu amo fazer isso. E ele é um grande homem de fé. E numa reunião com os pastores que a gente teve em 2000, no ano 2000, o filho dele teve essa reunião com a gente, só com os pastores. E ele disse, na época o Reagan ainda era vivo, e ele disse: vocês conhecem meu pai como homem de fé, e é mesmo, ele é homem de fé. O mundo inteiro conhece o meu pai como homem de fé, e ele é um homem de fé, de muita fé. Mas eu, minha mãe e minha irmã conhecemos o meu pai como homem de oração. Eu orava o tempo todo, orava direto. Estava assistindo um documentário essa semana, acho que foi quarta-feira, à noite estávamos assistindo, eu e a Neide, um documentário acerca de um abençoado chamado John Hyde. Rapaz, aquele homem orava, viu? Ele orava para valer. Um grande homem de oração. Charles Finney, um homem que abalou a Inglaterra na época dele, um grande homem de oração. Catherine Kuhlman, aquela mulher poderosa, aquela evangelista mesmo, nata, mulher de oração. E eu poderia ficar aqui a noite toda, irmão, falando de um monte de gente que fizeram história, que mudaram o curso em vários lugares, e todos eles eram pessoas de oração. Aí eu pergunto, será que a gente precisa orar? Jesus dedicava boa parte do tempo dele para orar. Uma certa vez ele fez uma cruzada evangelística de cura e libertação lá em Cafarnaum, onde ele morava. A sede do ministério dele era em Cafarnaum e ele morava lá. Ele fez uma cruzada lá espetacular. Aí quando foi no outro dia, bem cedinho, os discípulos olhando, lá vinha gente de tudo quanto é canto, de todo lugar, todo mundo atraído pela notícia do que tinha ocorrido no dia anterior, E aí, mestre, está todo mundo te buscando. Olha, a gente vai alugar o estádio do Jerusalém Futebol Clube. Vamos lotar aquele estádio, vamos fazer e tal. Jesus disse, vamos para outros lugares. Mas sair aqui agora. Agora. Porque foi para isso que eu vim. Onde é que ele recebeu essa instrução? Passou a noite orando. Quando foi para escolher os 12 discípulos, passou a noite orando. Antes de você fazer aquele seu curso na faculdade, você passou um tempinho orando, perguntando ao Senhor, será aquele curso mesmo? Sem tumulto, calma. Está todo mundo entendendo isso, gente? Vai orar, querido. Vai orar. Porque a oração é essencial na vida de todo aquele que deseja fazer a vontade de Deus e ser bem-sucedido nela. Vai orar. É maravilhoso ter amigos, eu tenho muitos amigos. É maravilhoso comunhão com os irmãos. Aí a gente vai marcar um churrasco dos cabamacha aí para a gente ter comunhão. A gente vai fazer, vamos sim, A gente vai fazer, irmãos, isso é bênção. Mas querido, tudo isso deve estar em segundo plano em relação à sua comunhão com Deus. Você é salvo? Sou, pastor. Vai para o céu? Amém, glória a Deus. Eu também creio que você vai para o céu. Mas seria ridículo você passar toda a vida na terra, antes de ir para o céu, fora da vontade de Deus, não sendo bem sucedido, com falta de paz no coração, simplesmente porque não sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele.
A gente abre as redes sociais, estou tentando terminar, mas o Senhor está mandando trazer mais algumas coisas. A gente olha as redes sociais, a gente vê ministrações, pregações e mensagens de muita gente no YouTube falando sobre corra atrás dos seus sonhos, vai atrás dos seus sonhos. Sonhar é maravilhoso, e eu concordo, realmente sonhar é maravilhoso. E igual aquela música, não custa nada, né? Mas querido, eu vou te dizer a verdade, pare de sonhar e procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, e entre nos planos de Deus, porque eles já foram abençoados, já vem pronto para você. Mas como é que Deus vai mostrar isso para você? Você e Deus, você e Deus, você e Deus. Eu vou encerrar com uma coisa: se existe alguém na sua vida, pode ser o cônjuge, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser quem for, que tem mais intimidade com você do que você com Deus, tem coisa errada na sua vida. Sou casado e muito bem casado, 32 anos de casado. Dou graças a Deus pela mulher com quem eu me casei, que fui eu que escolhi, não foi Deus não, fui eu. Eu dou graças a Deus pelaquela mulher. E somos muito conectados, temos uma ligação tremenda, como todo casal deve ter. Mas querido, a minha comunhão com Deus é superior, é muito maior. A comunhão dela com Deus é muito maior. Neguinha, te amo, mas a minha comunhão com Deus é maior. E ela sabe. Vocês estão entendendo isso, gente? O nível de comunhão com Deus tem que ser maior. Você e Deus tem que ser maior. Quando você tem a comunhão com Deus, você vai ter uma fome tão grande pela palavra. Vai ter fome de palavra quando a sua comunhão com Deus está em alta. Agora, quando está em baixa, aí tu tem fastio. Sabe o que é fastio, né? Exato. Ixi, quem vai pregar hoje? É fulano. Sei lá, não gostei muito da última ministração dele, falou tudo que eu já sabia. Falta de comunhão com Deus. A oração, ela desperta fome da palavra, ela desperta sede pelo conhecimento da palavra, por crescer. É a oração. Eu não sei como está a sua vida, e também na internet, como está a sua vida, não sei, mas se está faltando oração, está faltando muita coisa. Aumente sua oração, e quando você orar, não seja aquela pessoa que fica olhando o relógio o tempo todo, não, quando você orar, seja intenso na oração. Isso pode ser 5 minutos ou 5 horas, seja intenso na oração. Então, vou repetir, ore. Pode dizer a 6 pessoas ao seu redor aí? Ore. 6 pessoas, vai. Deus tem coisas grandes e ocultas que você não sabe a respeito de você e da sua família. Deus tem coisas grandes e ocultas que você não sabe a respeito de você e a respeito da sua família. Deus quer alcançar toda a sua família através de você, mas procure estar sensível à voz do Senhor. Ele tem o melhor para você. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Ele enviou esta palavra e a gente só obedece. Amém? Vocês receberam? Vocês vão orar? Quem vai orar aqui mais ainda? Deus está vendo, tá? Amém, glória a Deus.